Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula aqui no projeto 30mm. Essa é a segunda aula do projeto. Há 15 dias atrás eu lancei a primeira aula introdutória. Os conjuntos de aulas desse primeiro módulo vai ser sobre o planejamento na mineração. Então nessa segunda aula de hoje eu vou falar sobre o planejamento integrado na mineração. Então vamos iniciar. Deixa eu dar um pequeno zoom aqui, para facilitar aí. Vou abrir a caneta e vamos lá. Então o que eu chamo de planejamento integrado na mineração, dois macroprocessos. O primeiro macroprocesso eu chamo planejamento integrado do negócio, que tem uma visão de médio e longo prazo. E o segundo macroprocesso eu chamo planejamento integrado da produção da cadeia produtiva, com a visão de curto prazo. Esses dois macroprocessos eu determino planejamento na mineração. Por que a palavra, eu vou falar muito da palavra integração. Então é fundamental que os planejamentos tenham essa visão integrada, tanto esse planejamento do negócio com visão médio e longo prazo, como o planejamento da cadeia produtiva. Porque integração de pessoas, integração de equipes, integração de sistemas. Então hoje, com a transformação digital, tecnologia 4.0, existem muitas ferramentas que suportam o planejamento integrado da mineração. Então vamos continuar aqui a aula, vamos modificar, vamos para o segundo, vamos tirar o zoom, segundo slide. O primeiro, então eu vou detalhar agora o planejamento integrado do negócio. Vou explicar como que isso funciona, tá? No dia a dia da mineração. Vou dar um zoom aqui para melhorar. Vou acionar a caneta. Vamos lá. O planejamento integrado do negócio, de novo, visão médio e longo prazo, ele tem que ter uma integração com várias áreas dentro da mineradora. Então eles têm que integrar com a área de engenharia e projetos, tem que integrar com a área de meio ambiente e licenciamento. Não adianta produzir, né, fazer um projeto se não tiver a parte comercial e marketing, os compradores, os clientes. Tem que integrar fortemente com o planejamento de lavra. Logicamente, eu vou dar uma aula, mais de uma aula específica sobre a lavra, porque a lavra, a jazida, como você planeja o sequenciamento, tem uma influência muito grande no negócio de mineração. Tem que fazer uma integração com a área financeira. Tudo isso, né, os planos de negócio, tem que gerar retorno financeiro para todas as partes, né, envolvidas. Tem que olhar as operações, e aqui nós vamos falar de reconciliação. Então, quando o seu projeto entra em operação, né, tem que fazer todo o processo de reconciliação para retroalimentar o seu planejamento integrado. E também tem que ter uma integração, tem que ter uma visão dos direitos minerais, a parte legal. Então, os DMs que a gente chama, né? Tem que estar tudo falando com o planejamento integrado no negócio. Então, em resumo, planejamento integrado no negócio integra várias disciplinas dentro da mineradora, tá? Vamos selecionar, vamos modificar, vamos tirar o zoom e vamos seguir com a nossa aula. O planejamento integrado da cadeia produtiva, né? Então nós estamos falando agora cadeia produtiva. Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar a nossa visão aí de vocês. Vou acionar a caneta. Então como funciona? Aqui, o planejamento integrado da cadeia produtiva, nós estamos falando já de curto prazo. São processos de planejamento que suportam o curto prazo. E são esses processos que estão aqui que geralmente estão envolvidos, né? O planejamento de lavra, tudo começa na mina. Então esse planejamento vai dar input aqui para o planejamento integrado da cadeia produtiva. PCP, programação e controle de produção,
muito útil, né, e usado aí nos planejamentos para integrar a produção. SOP, que está envolvido com a parte de vendas, né, e planejamento dessa operação de venda, né, conectado com sua Lavra, com seu PCP. E o que tem agora mais moderno, indústria 4.0, transformação digital, COI, Centros de Operações Integradas. Então, já existem mineradoras que pegou o seu planejamento de lavra, conectou no COI, pegou seu PCP, conectou com o COI, pegou seu SOP, conectou com o COI. Então o COI acaba sendo essa função de planejamento integrado da cadeia produtiva. Então eu recomendo, porque hoje já existe tecnologia disponível, né? O COI, qual que é a grande... o COI acaba criando uma visão mais sistêmica dentro da mineradora, reduz a questão de gestão por silos, as tomadas de decisões mais integradas com o objetivo final do negócio. Então, quem puder implantar, então eu participei durante a minha carreira, tive uma experiência recente agora no COI da Samarco, né? Então a gente vê muitos ganhos, né, com essa integração via esse modelo COI. Logicamente eu vou dar uma aula, ou talvez até mais de uma aula, só sobre COI. Eu devo dar algumas aulas sobre planejamento de lavra e devo dar algumas aulas sobre COI. Então fica aí ligado aí no canal, que em breve nós teremos aulas de COI para detalhar mais o funcionamento de um COI, tá? Vamos agora aqui continuar, vamos selecionar, modificar, vou tirar o zoom, vamos continuar. Então, todo planejamento precisa seguir ciclo, tá? Então eu vou falar agora de ciclo de planejamento integrado. Como é que você roda essa engrenagem desse ciclo dentro das mineradoras, tá? Vou dar um pequeno zoom aqui para facilitar a visão de todos vocês. Acionar a caneta e vamos lá. Esse ciclo aqui, ele é muito utilizado nas mineradoras. Ele é dividido por trimestres. Então, Q1, Q2, Q3 e Q4. Quais são as atividades, né, as tarefas, as funções, as atividades desenvolvidas em cada trimestre, né? Então, no Q1, geralmente, você vai revisar premissas e parâmetros. Então, todas as premissas técnicas são revisadas, né? Para você poder rodar o seu ciclo de planejamento novamente, né? O que eu recomendo, que todas essas premissas, né? Premissa de recuperação de planta, né? Premissa da disposição dos rejeitos, tudo isso seja registrado em um documento de governança chamado TOR, Terms of Reference. E o ideal é que essas premissas sejam discutidas com todas as áreas envolvidas, seja documentada e seja com sign-off, com assinatura. Porque aí você segue o seu ciclo sem surpresa futura. Imagina que você está lá no Q3 e você depara com uma premissa, né, mal definida aqui no Q1. Às vezes gera retrabalho no seu planejamento. No Q2, geralmente você revisa o Life of Mine, plano de longo prazo, Life of Mine, e você começa a detalhar o seu plano de negócio. E aí geralmente trabalha com cenários, né? Alguns cenários, né? E aí você começa a recortar o seu plano de negócio e você vai para o Q3. No Q3, você detalha o plano que a gente chama de médio prazo e também o detalhado de curto prazo. Então, o que é muito importante, né? Os planos de 5 anos. Então, muitas empresas chamam plano de negócio, business plan, plano de 5 anos. É fundamental ter um plano. Você pega um Life of Mine, detalha os primeiros 5 anos, aí sim você vai, dos 5 anos, do plano de 5 anos, você vai tirar fazer um plano bianual ou anual. Para quê? Para fechar no Q4 o seu orçamento e aprovar seu orçamento. Seu orçamento de produção do ano seguinte e o seu orçamento financeiro do ano seguinte. Esse é o ciclo, tá? Muito importante. Por que é importante trabalhar com ciclo? Dentro de um planejamento integrado, seguindo esse ciclo, tem que se pensar que aqui se roda o PDCA. É uma melhoria contínua. Todo ano você roda esse ano que vem você roda de novo. E aí você aplica o PDCA. A premissa, tal, vamos melhorar, você busca um dado de reconciliação, fala, ó, isso aqui não foi legal, não reconciliou, bacana, então você volta e incorpora o seu planejamento.
Então, o planejamento também tem que ter uma visão, gente, de melhoria contínua, tá? Rodar ciclo PDCA nesses ciclos anuais, tá? Essa é uma boa dica aí que eu passo para vocês. Vamos selecionar, vamos modificar, vamos tirar o zoom e vamos continuar com a nossa aula aqui. Aqui nós temos nosso tempo, né? Nós temos ainda 19 minutos, por isso que é bom trabalhar com os recursos, né? De tecnologia, né? Eu posso aqui dar o ritmo na aula, né? Modelo de governança, de planejamento. É importante também, isso aqui eu acho que não precisa, eu vou direto para a caneta, acho que ele está visível aí. É importante também ter um padrão de governança no seu planejamento, dentro da sua mineradora, né? Então, tudo começa na estratégia, tá? A empresa define, a corporação define uma estratégia. Aí, em seguida, né? O ideal é que você faça o Terms of Reference, o book, com todas as premissas discutidas, consensadas, com a assinatura dos responsáveis. Aí você entra no trabalho técnico do planejamento. O pitch, a otimização do pitch, né? Então você faz um reporte disso, você desenha o pitch final, então você faz também reporte, faz a programação, né? Scheduling, a programação da produção, reporte, discute. Faz o Life of Mine, relatório Life of Mine, aí você recorta o BP, o Business Plan, um plano de 3 a 5 anos, que é o plano de médio prazo. Aí você faz o orçamento, budget. Aí você reporta toda a sua reserva mineral. As empresas que declaram que têm ações em bolsas de valores, principalmente as bolsas internacionais, muitas vezes é necessário de tempos em tempos, sei lá, 2, 3 anos, uma auditoria externa. Aí a auditoria externa faz o reporte, vê os riscos, né, as recomendações, depois você faz o relatório de recursos e reservas, e aí você declara, né, isso nas bolsas de valores, nas bolsas para transparências com os acionistas. Então esse é o processo. Fundamental, gente, siga estándares e guias. Quais os estándares recomendados? Os próprios estándares das bolsas de valores, né? Os códigos internacionais, JORC, da Austrália, o 41101 do Canadá, tem um da SEC, né? O SK 1300. Esses guias que suportam todo esse processo. Logicamente, equipe bem qualificada, né? Geoestatísticos, geólogos, engenheiro de minas, os técnicos que trabalham nesse processo, qualificação de recursos humanos, fundamental, né, para rodar todo esse processo. Então vamos seguir, vamos selecionar. Então essa governança, tá? Modificar, voltar um pouco o zoom, e vamos seguir com a aula. Cadeia típica da mineração. Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar o processo de vocês, a visualização. Caneta. Cadeia produtiva, cadeia de valor da mineração. Fundamental, quem trabalha com planejamento, nessa visão integrada, que conheça bem a cadeia. Então, visão, né, sistêmica da cadeia. Então, tudo começa na mina, com a reserva mineral, vai passar pela sua usina, né? Ó, rejeitos, principalmente, aqui registra rejeito, já também pertence à cadeia produtiva. Hoje, com toda a mudança de legislação, com toda a importância dessas mudanças das formas de fazer a disposição dos rejeitos, é um processo que já virou crítico na mineradora e muitas vezes é até carregá-lo das operações. Então tem que ter uma boa visão dos rejeitos. Logística, né? Que aqui pode ser rodoviária, ferroviária, pode ser mineroduto, né? Eu já trabalhei com essas também, com mineroduto. Aí você vai lá para o porto, né? Estoca, retoma isso, controle de qualidade, embarca o porto e o cliente final. Então essa é a visão da cadeia, tem que ter essa visão para fazer o planejamento da sua mineradora. Aqui, ó, tem os horizontes de plano, dividido em dois, longo prazo. Então daqui os 5 anos é o divisor de água, tá? E aqui médio e curto prazo. Então os planos bianual para baixo, bianual, anual para baixo, são os planos de curto prazo. Os 5 anos para cima, geralmente os 5 anos que está no médio prazo aqui, né? Até 5 anos no médio prazo, aqui no longo prazo, 10 anos, Life of Mine, Lua. Eu vou dar aula sobre Lua, tá? Vou detalhar mais Life of Mine também. Então desse lado estão os horizontes, cadeia de valor,
E aqui tem a mina, do lado de cá, planejamento de mina. Longo prazo, médio e curto prazo. Por que a gente separa o planejamento aqui de lavra, né? Porque é fundamental, vai dar um input em todo o seu planejamento, gente. Se isso não for feito com qualidade, os planejamentos, você vai ter problema aqui na sua produção, no seu planejamento, nas aderências desses planos, né, que são construídos. E aqui tudo começa no estratégico. Então, estratégico, planejamento integrado do negócio. Aqui entra o desenvolvimento do negócio e inovação. Eu vou falar um pouco mais para frente. O papel fundamental do desenvolvimento do negócio e inovação, você considerar no seu planejamento. Aí tem que fazer o desdobramento. Aqui, no desdobramento, talvez a parte mais crítica que existe. Como desdobra para as operações, né? Isso aí é onde é uma interface crítica. Muitas vezes se perde nesse desdobramento, tá? Aí você entra nos processos mais de médio e curto prazo, planejamento integrado de vendas e operações, SOP, programações de operações e vendas, o programa de embarques, né, dos navios, de todos os produtos. Quem trabalha, e aqui está o COI, ó. Quem trabalha aqui é o que entra os COIs, né? A sincronização da cadeia, muitas vezes a gente está chamando de torre de controle, né? Sincronizar essa cadeia toda, que a cadeia, eu falei na primeira aula que uma das dificuldades de planejar na mineração é cadeia longa. Olha o tamanho dessa cadeia. Começa lá na mina, que geralmente é em um local, isso vai lá para o porto, outro lugar para o cliente. Então, cadeia longa dificulta. Então, essa sincronização da cadeia é fundamental e no conceito COI existe muito esse papel de sincronizar, né? Tem um grande desvio, você sincroniza a cadeia novamente. E aqui, gente, tem uma sala de controle, monitoramento contínuo de salas de controle. Então, a sala de controle é a base do COI. Então, quem trabalha com COI já unifica fisicamente todas essas salas, já procedimenta toda a operação dessas salas, que é a base do COI, tá? Nós vamos falar em aulas específicas. Então, essa cadeia de valor é muito importante conhecer. Vamos agora continuar aqui, modificar. Vamos tirar um pouco o zoom. Vamos continuar a aula. Macroestruturas, dá um zoom aqui. Macroestruturas, acionar a caneta. Macroestrutura de gestão. Então tem que ter estruturas, né, gente? Estruturas para você acomodar esses processos, né? Então são os processos, mas precisa ter estrutura organizacional, senão você não vai conseguir fazer um bom planejamento na sua mineradora. Então você tem que ter estruturas aqui ligadas, né? Mais ao longo prazo, o planejamento estratégico, o planejamento integrado do negócio, desenvolvimento do negócio e inovação. Essas áreas, essas estruturas, esses processos têm a função de desenvolver o negócio de forma efetiva, escalável e sustentável. Tem que ter sustentação a médio e longo prazo. Depois você desdobra. Aqui vem o desdobramento. E aqui vai para os processos mais operacionais. Planejar, otimizar, sincronizar as operações. Aí entra SOP, programação de operações e vendas, embarques, COI, né? Sincronização de cadeia produtiva e sala de controle, monitoramento, sala de controle. Aqui você tem, né? Explorar a sua reserva, sustentar os parâmetros técnicos, tem que prover materiais e serviços, tem que implantar projetos estruturantes, tem que operar, manter, evoluir, sempre a melhoria contínua, monitorar e controlar, desenvolver mercado de clientes. Tudo tem que ser visando o cliente. Fundamental, gente, reconciliação. Nessa camada aqui de mais de médio e curto prazo, principalmente de curto prazo, você tem que reconciliar tudo. O que você planejou? Quais as aderências? Quais as reconciliações dos seus modelos de bloco? Tudo isso tem reconciliação, porque isso volta muitas vezes retroalimentar o seu planejamento de longo prazo. Então eu devo dar aula específica sobre reconciliação na cadeia produtiva da mineração. Vão ser aulas específicas, vocês ficam atentos aí. Vamos aqui continuar com a aula, modificar, temos ainda 10 minutos de aula. Vamos tirar o zoom e vamos continuar. Essa cadeia típica nós já passamos, estrutura já passamos. Planejamento, interessante aqui, vou dar um zoom aqui.
caneta. Qual que é a relação da inovação, né? Desenvolvimento, negócio e inovação no seu planejamento. Então nós temos aqui, ó, tudo, gente, começa no planejamento estratégico. Diretrizes para a organização. Diretrizes estratégicas, objetivos, indicadores e metas. Definição de programas estratégicos. Então, o que é estratégia? Você tem que ter programas específicos. Isso entra no seu planejamento de longo prazo. Aí tem desenvolvimento do negócio e inovação. Avaliar a pipeline de ideias e oportunidades. Então, ideias inovadoras, projetos inovadores. Debater e priorizar iniciativas e recursos. Coordenar a realização dos benefícios. Isso entra, fica aqui em ciclo, ocorrendo em ciclo. Alimenta, planejamento estratégico, depois volta. Planejamento integrado do negócio, aquele bloco lá do negócio, médio e longo prazo. Então você fazer cenários, a partir dessas ideias, desses projetos inovadores, você cria cenários do seu plano. Então eu vou falar de LOA, né, Life of Assets, é um planejamento que trabalha com alguns cenários, né? Revisa premissa e parâmetros, e aí você atualiza o seu plano de médio prazo, o seu plano de 5 anos. E desdobramento, você desdobra isso para as operações, né? Detalhar e operacionalizar, atualizar o plano de 5 anos e realizar acompanhamento dos benefícios da iniciativa. Então existe uma relação entre desenvolvimento, negócio e inovação com planejamento. E tudo começa no planejamento estratégico. Vamos selecionar, modificar, tirar um pouco do zoom e continuar com a aula. Interfaces e abrangência do planejamento da mineração. Quem trabalha com planejamento tem que ter a capacidade de fazer interface, gente. Não tem como, né? Você viu ali que para integrar muitas áreas que você faz interface. Então, aqui eu vou listar aqui as principais. Deixa eu dar um zoom aqui, para melhorar um pouco. Eu vou falar um pouquinho aqui, né, das principais áreas, né? Então nós temos, o planejamento é uma interface muito grande, né? Com a parte de serviços técnicos de mina. Geologia, geotecnia, hidrogeologia, perfuração, desmonte, topografia, o processo, a planta, o processo mineral, pesquisa e qualidade. Aqui nos horizonte longo prazo e aqui nos horizonte médio e curto prazo. Essas interfaces, elas vão continuar, algumas interfaces de longo prazo e outras de médio e curto. E aqui estão as áreas de planejamento, né? Você tem longo prazo, você tem o plano de 5 anos, você tem Life of Mine, tem a programação com os planos mensais, os sequenciamentos, geralmente de uma semana, 2 semanas. O COI trabalha aqui também nesse bloco aqui, mas o COI também dá um suporte muito grande no dia a dia, né? E isso tudo tem essa inter-relação. E de novo, volta a palavra reconciliação. Tudo precisa de um processo de reconciliação. Então tem que fazer os planos, colocar para ser executado, reconcilia novamente. Retroalimenta seu planejamento, melhoria contínua. Esse é o processo. Então essas áreas de serviços técnicos aí na mineração são muito importantes. São essas áreas aqui, né? Geologia, geotecnia, é a base de sustentação de todo o negócio mineração, né? A mina praticamente. Então nós temos 6 minutos. Vamos selecionar, vamos modificar, vamos tirar o zoom, vamos passar. Planejamento de lavra. Planejamento de lavra tem uma importância muito grande, tá? Então aqui nós temos planejamento de lavra. Eu vou dar uma aula específica, eu vou passar um pouco mais rápido. Life of Mine, 5 anos, bianual, plano mensal, bissemanal, semanal, diário. Todos têm os objetivos desses planos da lavra, né? E é importante aqui a frequência de elaboração e a granularidade. É muito importante a granularidade. Então o Life of Mine geralmente precisa ser um plano anualizado, né? Com detalhe anual. Um plano de 5 anos, geralmente, pode ser aqui um trimestral, pode ser um detalhamento trimestral. Um plano anual de orçamento, o ideal é que ele seja feito mensalizado, primeiro ano, todo mensalizado. Um plano mensal, ele precisa ter detalhe diário. Um plano semanal diário e um plano diário
Geralmente você pode quebrar ele por turno. Por turno, e talvez também você pode até por hora, né? Mas por turno já é suficiente. Então o planejamento de lavra, né? É importante ter os tipos de plano, também a frequência, né? Aqui tem a frequência. Qual a frequência eu faço esse ano, né? Então, um plano mensal, logicamente, você faz todo mensal. Um Life of Mind, o ideal é que você faça o Life of Mind todo ano. Todo ano você revisa o seu Life of Mind. Então, é o planejamento de lavra, mas eu vou passar um pouco mais rápido, que eu vou fazer aulas específicas sobre planejamento de lavra, tá? Vamos aqui selecionar, modificar, tirar o zoom e vamos colocar aqui, ó, sistema de controle e gestão. Isso é interessante. Vou dar um zoom aqui. Para se ter bons planejamentos, nós precisamos de bons recursos humanos, lógico, né? Boas estruturas organizacionais, bons processos estruturados, mas precisamos de sistema, tá, gente? Sistema de controle e gestão da cadeia produtiva. Então existe aí, hoje, com a tecnologia 4.0, transformação digital, todos os processos praticamente têm sistema. Aqui eu estou colocando, né, ao longo da cadeia produtiva, né, mina, beneficiamento, aqui no caso está falando a logística para o mineroduto, filtragem e porto, temos todos os sistemas. Aqui tem os sistemas da base e o sistema de topo, hierarquias de sistemas. Então, o que você tem na base de sistemas? Né? PINs, os sistemas supervisórios das usinas, por exemplo. LIMS, sistemas supervisórios, sistema de coleta de dados de laboratório, gestão do seu laboratório, todos os seus dados para dar confiabilidade. Nós temos aqui MES, camada integradora, né? Então vai para a camada integradora. Aqui é possível você colocar um BI, fazer os reporting, controlar todos os seus KPIs, hora a hora, né? Até em tempo real, tudo é possível com a camada MES. Nós temos sistemas, por exemplo, da mina, Dispatch Mine System Manager, monitora toda a sua frota, né? Nós temos os softwares de planejamento, que ajuda a fazer os desenhos, as otimizações de pitch, as fases. Sistema de dimensionamento de frota de caminhão, tem vários sistemas. Tem GIS, simulação arena, tem vários sistemas. Então, sistemas de base, camada integradora, sobe lá na hierarquia SAP. Então, algumas informações vão para o SAP. As informações de produção, dos produtos, as informações de custo, de compras, vão tudo para o SAP. Então, essa é a hierarquia. Sistema de base, camada integradora, alta hierarquia, SAP. Fundamental, então, tecnologia. Aqui eu estou falando de 4.0, indústria 4.0, transformação digital. Transformação digital. Tá, tudo isso aqui precisa também de gente. O que que vem aí de novo, gente? Inteligência artificial. Então, trabalhar com esses dados, dar uma inteligência para poder facilitar todo o processo de análise, usando a inteligência artificial. Machine Learning, Big Data, tudo isso está surgindo aí hoje como o futuro da mineração. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vamos selecionar, modificar, o meu tempo está encerrando. E nós vamos finalizar. Estou passando para frente. Fim. Próxima aula, então eu vou seguir, né? Então o projeto é 30 mm, 30 minutos da mineração, é gratuito, são aulas gratuitas, no canal Minerar, é só entrar no canal, fazer inscrição, assistir às aulas, e eu estou no módulo, no bloco de planejamento da mineração, segunda aula. Primeira aula eu falei sobre a introdução ao planejamento, essa aula eu falei sobre o planejamento integrado, agora eu vou seguir no planejamento de lavra, COI, planejamento aí do dia a dia também, né? Nós vamos seguir toda a cadeia, todos os processos de planejamento até o dia a dia. Agradeço aí, obrigado, até a próxima aula.